Olá, pessoal, professora Kátia novamente por aqui. Vamos dar continuidade ao nosso segundo bimestre, ainda dentro do conteúdo de polinômios. Hoje nós vamos entender o processo da divisão de polinômios. Então, eu trouxe vários exemplos para a gente estar desenvolvendo juntos aqui nesta videoaula. Esses exemplos estão no percurso formativo de vocês. Acompanhem o passo a passo por lá. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês só para a gente estar revisando os elementos da divisão. Então, eu tenho esse polinômio AX, que é o que vai ficar fora da chave, que nós vamos chamar de dividendo, como numa divisão comum. O que fica fora da chave é o dividendo. Dentro da chave, nós temos o polinômio BX. O que fica dentro da chave é o divisor. Aqui, ó, o resultado da divisão nós chamamos de quociente, que é o nosso polinômio representado aqui pelo Q de x. E aqui nós temos o resto da divisão, que nós chamamos de polinômio R de x. Então, nós temos fora da chave dividendo, dentro da chave é o divisor, o resultado da divisão quociente e o que sobra aqui é o nosso resto. Então, nesse exemplo A, nós vamos começar no exemplo bem fácil, aí nós vamos evoluindo a dificuldade nesse processo de divisão. Então, no exemplo A, nós vamos dividir um polinômio por um monômio. Então, o polinômio é 12x³ mais 4x² menos 8x, que vai ser dividido pelo meu monômio 4x. Como que eu começo o processo da divisão? Primeiro passo aqui, ó. Você tem que verificar se o grau do dividendo, o grau do que fica aqui, ó, fora da chave, ele tem que ser sempre maior ou igual ao grau do divisor. Esse é o primeiro passo que eu tenho que verificar. Então, o grau desse polinômio aqui é grau 3. O grau, ele é identificado pela maior potência. Então, esse polinômio é grau 3. E esse polinômio é grau 1. Então, quando eu não estou enxergando a potência, é porque ela é 1, é grau 1. Então, o grau desse polinômio é maior do que o grau deste polinômio, é possível fazer a divisão. Segundo passo, eu vou sempre trabalhar com esse primeiro termo aqui, ó. Eu vou dividir o primeiro termo do que está aqui fora da chave pelo primeiro termo do que está dentro da chave. Então, eu vou dividir o quociente pelo quociente, ou seja, o número pelo número. Se é uma divisão, eu faço a regra de sinais. Então, aqui o meu 12 é positivo, o meu 4 é positivo. Então, mais com mais vai dar mais aqui embaixo. 12 dividido por 4, 3. E esse x² eu vou dividir pelo x. Quando eu estou fazendo divisão, bases iguais, eu conservo a base, então o x eu conservei, e subtraio as potências. Então, aqui é 3, eu vou tirar o 1, por isso que aparece esse 2 aqui, esse quadrado. Então, voltando o processo. Faço a regra de sinais, mais com mais, deu mais. 12 dividido por 4, 3. X² dividido por x, x². Então, encontramos esse x² aqui. No terceiro passo, eu vou multiplicar esse x² por todos os termos que estiverem dentro da chave, tá? Então, multiplicação, eu faço regra de sinais. Mais com mais vai dar mais. 3 vezes 4 é 12. Na multiplicação, x² multiplicado pelo x, conservo a base, porque é igual, e somo as potências. O que eu não posso esquecer jamais. Fiz a multiplicação, quando eu vou colocar aqui, ó, para eu fazer essa soma, eu tenho que sempre lembrar que eu coloco com o sinal trocado. Ó, mais com mais deu mais. Então, 3 vezes 4, 12. X² vezes x, x². Não deu mais 12?
Só que quando eu vou colocar aqui, eu sempre coloco com o sinal trocado. Então, vem para cá, menos 12. Passei esse traço aqui e vou fazer a minha soma. Então, eu tenho 12x cubo e eu devo 12x cubo, um cancela o outro, sumiu. Por isso que aqui embaixo do x cubo, ó, não tem mais nada. Aí eu baixo esse mais 4x quadrado e agora é ele que eu vou fazer a divisão. Então, eu vou dividir esse mais 4x quadrado por esse 4x. Lembra, começo sempre com a regra de sinais. Mais com mais, ó o mais aqui, ó. Aí eu vou dividir o número pelo número. 4 dividido por 4, 1. Na frente desse x aqui tem um 1. Aí eu vou dividir o x quadrado pelo x. Conservo a base, que é igual, e subtraio a potência. Na divisão eu vou subtrair a potência. Aqui eu tenho 2 menos 1, por isso que fica x elevado à primeira potência aqui. O que eu faço com esse x? Esse x eu vou multiplicar por tudo que eu tenho aqui dentro da chave. Então, regra de sinais, mais com mais vai dar mais. 1 vezes 4, 4. X vezes x, x quadrado. Não deu mais 4x quadrado? Ele vem para cá como menos. Sempre eu coloco com o sinal trocado. Passo o traço, tenho 4x quadrado e devo 4x quadrado. Um cancela o outro, sumiu aqui, ó, o que acompanhava o x quadrado. Aí eu baixo esse menos 8x aqui, ó. E é ele que eu vou fazer a divisão agora. Então, divisão, regra de sinais. Menos com mais, menos aqui, ó. 8 dividido por 4, ó, o 2 aqui, ó. E x dividido por x, ele tem a mesma potência. Então, na divisão, eu faço a subtração da potência. 1 menos 1, 0. Some o x quando eles têm a mesma potência. Agora, esse menos 2, eu vou multiplicar por tudo que tem aqui dentro da chave. Na multiplicação, regra de sinais. Menos com mais, menos. 2 vezes 4, 8. O 4 está acompanhado do x, então fica 8x. Não deu menos 8x? Se eu vou colocar ele para cá, sempre eu coloco mais, com o sinal trocado. Então, eu devo 8x. Tenho 8x, um cancela o outro, zerou. Então, esse é o processo da divisão. Aqui vocês têm o passo a passo, aí vocês podem ler, porque é o mesmo passo a passo que está no percurso formativo de vocês. Então, acompanhem por lá. E agora nós vamos para um próximo exemplo. Nesse exemplo B, nós vamos dividir polinômio por polinômio. Então, aqui o meu dividendo é 10x quadrado menos 43x mais 40. O meu divisor, 2x menos 5. Para começar a divisão, eu tenho que verificar se o grau do meu dividendo ele é maior ou igual ao grau do meu divisor. Então, aqui eu tenho um polinômio de grau 2 e aqui eu tenho um polinômio de grau 1. Então, é maior, ok, posso começar a divisão. Divisão, eu sempre começo aplicando a regra de sinais. E eu tenho que lembrar que na divisão de polinômios, eu vou dividir o primeiro termo pelo primeiro termo. Então, aplicando a regra de sinais, mais com mais, eu tenho mais aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. X quadrado dividido por x, bases iguais, conservo a base, subtraio as potências. 2 menos 1, por isso que aqui aparece esse x elevado à primeira potência. Fiz a divisão do primeiro termo pelo primeiro termo, eu vou pegar esse meu quociente aqui, que é o 5x, e vou multiplicar por todos os termos que estão aqui dentro da chave. Eu sempre começo multiplicando da direita para a esquerda. Então, esse 5x vai multiplicar esse menos 5. Multiplicação, faço a regra de sinais,
Eu não posso esquecer que eu vou colocar embaixo dos termos semelhantes aqui, ó. Então, vamos lá. Mais com menos vai dar menos. Quando eu vou colocar aqui embaixo, ele vem sempre com sinal trocado. 5 vezes 5, 25. Então, deu menos 25, vem para cá, ó, mais 25. E o x, aqui não tem x nesse de cima, então o x acompanha o meu 25 aqui. Agora, eu vou multiplicar esse mais 5x por esse mais 2x. Multiplicação, faço a regra de sinais e quando eu vou passar para lá, vai com sinal trocado. Mais com mais, mais. Quando eu vou colocar lá, eu coloco menos. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x quadrado. Agora eu vou fazer a minha soma aqui, ó. Então, eu tenho 10x quadrado e eu devo 10x quadrado, um cancela o outro, sumiu aqui, ó, o termo que acompanha o quadrado. Devo 43x e tenho 25x, eu devo mais do que eu tenho. Então, eu vou continuar devendo. Aqui não é regra de sinais, é a ideia do eu devo, eu tenho. Devo 43, pago 25, ainda vou ficar devendo 18x. Eu baixei esse mais 40 aqui, ó. Vou continuar a divisão, lembrando que é sempre o primeiro termo pelo primeiro termo aqui, ó. Regra de sinais, menos com mais, menos. 18 dividido por 2, 9. X dividido por x, bases iguais, conserva a base, subtrai o meu expoente. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então, 1 menos 1, 0. Por isso que o x não aparece mais aqui junto com o meu menos 9. O que eu vou fazer com esse menos 9? Vou multiplicar por todos os termos que estão aqui dentro da chave, sempre começando da direita para a esquerda. Regra de sinais, e quando eu vou colocar para cá, ele vem com sinal trocado. Então, menos com menos vai dar mais. Quando eu coloco aqui, vem menos. 9 vezes 5, 45. Novamente, regra de sinais desse menos 9, agora com esse mais 2x. Menos com mais, menos. Quando eu vou colocar para cá, ó, vem com o sinal trocado. Mais. 9 vezes 2x, 9 vezes 2, 18 e o x acompanha. Vou fazer a minha soma aqui, ó. Então, eu devo 18x e tenho 18x, um cancela o outro, sumiu aqui, ó, o termo que acompanha o x. Eu tenho 40 e devo 45. Eu devo mais que eu tenho, então vou continuar devendo. Então, paguei os 40 que eu tinha e ainda vou ficar devendo 5. Agora, eu não posso continuar essa divisão. Por quê? O grau aqui, ó, do meu 5, ele é grau 0. É menor do que o grau do meu 2x aqui. Então, a minha divisão termina por aqui. Eu tenho dividendo, divisor, quociente e o resto da divisão. Mais um exemplo aqui para a gente trabalhar esse processo da divisão. Então, nós temos a divisão montada aqui, ó. O meu dividendo é 3x cubo mais 2x quadrado mais 2x menos 1. E o meu divisor é x quadrado mais x mais 2. Primeiro passo é verificar se o grau do meu dividendo, que é o que está fora da chave, então aqui nós vimos que é de grau 3, ele tem que ser maior ou igual ao grau do meu divisor, que é o que está dentro da chave, que nós conseguimos verificar aqui que é de grau 2. Então, é possível fazer a divisão. Então, a divisão eu comecei ela aqui, ó, né, nesse passo. Fiz a regra de sinais, mais
com mais, por quê? Porque é sempre o primeiro termo que eu vou dividir pelo primeiro termo. Mais com mais, mais. 3 dividido por 1 na frente do x quadrado tem 1. 3 dividido por 1, 3. X cubo dividido por x quadrado, conservo a base porque são iguais, subtraio a potência. 3 menos 2, 1. Esse 3x aqui, ó, ele vai multiplicar todos os termos que eu tenho aqui dentro da minha chave, sempre da minha direita para a esquerda. Quando eu vou fazendo a multiplicação, eu vou colocar os termos aqui embaixo, ó. Então, eles vão sempre embaixo dos termos com o mesmo componente x. X embaixo de x, x quadrado embaixo de x quadrado, x cubo embaixo de x cubo. Então, vamos verificar isso. Lembrando, eu faço a multiplicação com a regra de sinais e quando eu vou colocar embaixo aqui dos meus termos semelhantes, eu troco o sinal. Então, aqui, mais com mais dá mais. Quando eu vou colocar para cá, coloco o sinal trocado, por isso que aparece menos aqui. 3x vezes 2, 6x. Novamente, regra de sinais. Mais com mais, mais. Quando eu vou colocar para cá, menos. 3 vezes 1, que tem aqui na frente do x, é 3. X vezes x, x quadrado. Então, 3x vezes x dá 3x quadrado. Regra de sinais novamente. Mais com mais dá mais. Quando eu vou passar para cá, ó, vem com o sinal trocado. Menos. 3 vezes 1, na frente do x quadrado tem 1. 3 vezes 1, 3 aqui, ó. X vezes x quadrado, x ao cubo. Então, esse 3x vezes x quadrado dá esse 3x cubo aqui. Passo esse traço aqui para eu fazer minha soma. Eu tenho 3x cubo e devo 3x cubo. Um cancela o outro, sumiu aqui, ó, o termo que acompanha cubo. Eu tenho 2x quadrado e eu devo 3x quadrado, então eu vou continuar devendo 3, tirar esse 2, 1x quadrado. Eu tenho 2x e devo 6x, então eu vou continuar devendo desse 6. Eu paguei 2, vou ficar devendo 4. Baixo esse menos 1 aqui. Vou continuar a minha divisão. Então, vamos lá. Esse menos x quadrado agora é o que vai dividir pelo meu primeiro termo aqui, que é o x quadrado. Então, divisão faz a regra de sinais. Menos com mais, por isso que aparece esse menos aqui, ó. 1, que está na frente do x quadrado, dividido por 1, que está aqui na frente do x quadrado, 1 dividido por 1, 1. X quadrado dividido por x quadrado, bases iguais, mas eu vou subtrair a potência. 2 menos 2, 0. Então, por isso que some o x, eu fico somente com menos 1. Esse menos 1, ele vai multiplicar todos os termos que eu tenho dentro da chave, sempre da direita para a esquerda. Regra de sinais, e eu não posso esquecer que quando eu passo para cá, vem com o sinal trocado. Então, menos com mais, menos, mas vem para cá, ó, mais. 1 vezes 2, 2 aqui. Novamente, regra de sinais. Menos com mais, menos. Quando vem para cá, ó, sinal trocado. Mais. 1 vezes x, x aqui. Novamente, regra de sinais. Menos com mais, menos. Só que ele vem para cá, ó, mais. 1 vezes x quadrado, x quadrado. Passei o traço aqui para fazer minha soma. Devo x quadrado e tenho x quadrado, um cancela o outro, sumiu o termo que acompanha quadrado. Devo 4x e tenho 1x. Eu devo mais que eu tenho, então eu vou continuar devendo. 4 que eu devia, paguei 1, fiquei devendo 3x. Devo 1 e tenho 2. Pago 1 que eu devo e ainda fico com 1. Então, aqui nós
encerramos a nossa divisão porque o grau desse meu polinômio agora aqui, ó, o menos 3x mais 1, ele é menor do que o grau do meu polinômio que está dentro da chave lá, que é o meu divisor. Se eles são de grau menor, eu não posso continuar a divisão aqui. Então, encerrei aqui esse processo da divisão deste exemplo. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo E, que eu fiz um processo aqui do lado, ó, que vai facilitar para vocês entenderem esse processo da divisão, e eu gostaria que vocês usassem esse processo quando vocês forem fazer as atividades do percurso formativo. Então, aqui a minha divisão já está montada, aqui o meu dividendo é de grau 3, o meu divisor é de grau 1, então é possível fazer a divisão. Eu vou começar sempre a divisão é do primeiro termo pelo primeiro termo, aplicando a regra de sinais, mais com mais dá mais, x cubo dividido por x dá x quadrado. Esse primeiro termo aqui vai multiplicar tudo que eu tenho dentro da minha chave. Então, eu fiz aqui do lado esse processo, que é isso que eu quero que vocês façam no caderno de vocês. Então, x quadrado, que é esse daqui, vai multiplicar o x menos 2, que está aqui, ó, entre parênteses. Então, multiplicação faz a regra de sinais, mais com mais, x quadrado vezes x, x ao cubo. Novamente, regra de sinais, mais com menos, menos, x quadrado vezes 2, 2x quadrado. Fiz a multiplicação, quando eu for passar para cá, ó, eu tenho que trocar os sinais. E eu vou colocar termo semelhante embaixo de termo semelhante. Então, aqui eu já fiz a troca de sinais, ó. Era mais x cubo, já tá aqui, ó, menos x cubo. Era menos 2x quadrado, já tá aqui, ó, mais 2x quadrado. Então, passei para cá, ó, com sinais trocados embaixo dos termos semelhantes. Agora que eu passei o traço e vou fazer a minha soma. Eu tenho x cubo e devo x cubo, cancela, cancela, sumiu aqui o termo que acompanha x ao cubo. Eu devo 6x quadrado e tenho 2x quadrado, então eu devo 4x quadrado. Eu baixei aqui, ó, esse menos x e baixei o mais 12. Vou continuar a minha divisão, então eu vou dividir o primeiro termo aqui pelo primeiro termo. Divisão faz a regra de sinais. Menos com mais, menos. 4x quadrado dividido por x, subtrai as potências, 2 menos 1 vai dar 1, então fica menos 4x. Esse menos 4x tem que multiplicar tudo que está dentro da chave. Então, eu fiz esse processo aqui do lado, ó, que é isso que eu quero que vocês façam no caderno de vocês. Então, menos 4x multiplica o x menos 2. Faz a regra de sinais, menos com mais, menos. 4x vezes x, 4x quadrado. Novamente, regra de sinais, menos com menos, mais. 4x vezes 2, 8x. Quando eu for passar para cá, ó, termo semelhante embaixo de termo semelhante, eu troco sinais. Era menos 4x quadrado, ficou mais 4x quadrado. Era mais 8x, ficou menos 8x, passei para cá, termo semelhante embaixo de termo semelhante, com o sinal trocado. Passei o traço, devia 4x quadrado e tenho 4x quadrado, um cancelou o outro, zerou o termo que acompanha x quadrado. Devia 1x e devia 8x, então devo 9x. Baixei esse mais 12 aqui. Continuando a divisão, ainda é possível, porque eu tenho grau 1 e aqui eu tenho grau 1. Então, é possível ainda continuar a divisão. Regra de sinais, menos com mais, porque é sempre pelo primeiro termo, vai dar menos. 9x dividido por x é como se fosse 9 dividido por 1, que dá 9, e o x dividido pelo x. Lembra que eu tenho que conservar a base, subtrair a potência? 1 menos 1, 0, por isso que some o x, fica somente o meu menos 9. O que eu vou fazer com esse menos 9? Vai multiplicar
todos os termos que eu tenho dentro da chave. E é esse processo que eu fiz aqui do lado que eu quero que vocês façam no caderno de vocês aí do lado. Então, menos 9 que multiplica x menos 2. Faz a regra de sinais, menos com mais menos. 9 vezes x, 9x. Menos com menos, mais. 9 vezes 2, 18. Lembre que quando eu for passar para lá termo semelhante, embaixo de termo semelhante, eu tenho que trocar o sinal? Então, eu fiz aqui do lado. Era menos 9x, eu vou passar para lá, mais 9x. Era mais 18, eu vou passar para lá, menos 18. Então, tá aqui, ó, termo semelhante, embaixo de termo semelhante, com o sinal trocado. Devia 9x e tenho 9x, um cancela o outro, zerou. Tenho 12, mas devo 18, então eu vou ficar devendo ainda 6. Então, aqui eu tenho o meu quociente, que é um novo polinômio. Em todas as divisões, vocês vão perceber que eu estou reduzindo o grau do meu polinômio, que eu estava dividindo. Então, eu estava dividindo aqui, ó, um polinômio de grau 3. Quando eu termino a divisão, ele ficou reduzido. O grau dele agora é um polinômio de grau 2. Então, sempre que eu faço uma divisão, eu estou reduzindo o grau do meu polinômio, tá? Prestem bastante atenção nisso. Fiz uma divisão, então eu reduzi o grau do meu polinômio, certo? Então, utilizem esse processo aqui, ó, desse passo a passo, quando vocês forem fazer a divisão no caderno de vocês.